Boa noite, pessoal. Boa noite, meus alunos da Unisão Miguel, de Direito das Obrigações. Pessoal, continuando aí nosso conteúdo, hoje a gente vai ver pagamento. Pagamento é uma forma de, não é só entregar dinheiro, é uma forma de você cumprir a obrigação. Então, se é uma prestação negativa, por exemplo, uma obrigação de não fazer, você cumpre como? Você cumpre não fazendo. Então, se abstendo, você está pagando. A dívida em dinheiro que realmente você paga em dinheiro. Uma obrigação de fazer alguma coisa, você vai pagar confeccionando aquilo que você se obrigou a fazer. Então, por isso que eu pus aqui o conceito dele, cumprimento voluntário, primeiro tópico, cumprimento voluntário da obrigação. E aí, vê só. Primeira coisa, a natureza jurídica do pagamento. Aí, tem autor que fala que é ato jurídico, autor que fala que é negócio jurídico, e alguns ainda falam que é ato-fato. E a maioria diz que são os dois, tanto pode ser ato jurídico como pode ser negócio jurídico. E aí eu explico. Lembra quando a gente estudou classificação? Classificação não, quando a gente estudou fatos e negócios jurídicos, eu falei que há uma tripartição dentro dos atos jurídicos lato sensu, que é qualquer ação humana, a gente pode dividir o negócio jurídico, ato-fato jurídico e ato jurídico em sentido estrito. Ato jurídico em sentido estrito, a gente dispensa há uma vontade humana, mas os efeitos já são pré-determinados na lei. Por exemplo, casamento. Eu vou casar, beleza, posso dizer sim ou não para o casamento, mas se eu casar, os efeitos já vem modulados na lei. Tradição, outro exemplo de ato jurídico, que é esse primeiro aqui. Então, tradição é outro exemplo. Quando eu entrego o bem, eu transfiro a propriedade. Então, a vontade de entregar eu tenho, mas o efeito já está modulado na lei. Negócio jurídico, que é o segundo, há um grande leque para você poder fazer. Então, você faz o contrato que você quiser, na forma que você quiser, contanto que você observe a regra geral do Código Civil. Então, você faz qualquer tipo de contrato que você quiser. E ato-fato, a vontade humana é irrelevante. Então, o melhor exemplo é a chave de tesouro. Então, a chave de tesouro, como é que funciona? É um instituto lá do direito das coisas. E aí, o que acontece? Quem achar casualmente o tesouro, se não estiver procurando por ele, então achei casualmente, sem querer, estou aqui dando essa aula para vocês, sem querer me escolho aqui na cadeira, acho um piso falso e descubro um tesouro. Esse tesouro vai ser dividido entre eu e o proprietário da casa. Então, minha vontade foi irrelevante. Não estava procurando aquele tesouro, eu apenas encontrei casualmente e o efeito vem modulado na lei. Isso é ato-fato jurídico. Tem autor que considera o pagamento como qualquer um dos três, dependendo da modalidade com que ele for feita. A meu ver, ele só pode se encaixar realmente como ato jurídico ou como negócio jurídico, porque para haver pagamento sempre tem que haver vontade. Você não vai pagar uma obrigação sem vontade nenhuma. Aí tem autor que fala, por exemplo, que numa prestação negativa eu me obrigo a não trabalhar na Coca-Cola e me obrigo a não divulgar o segredo. Tem autor que fala que com o tempo você vai esquecendo dessa obrigação de não fazer e você vai cumprindo ela sem vontade. Eu não entendo muito assim não. Eu acredito que mesmo na obrigação de não fazer, você tem uma vontade, que é de não fazer. Pode até ser que você esqueça, mas que houve uma vontade de início há. Então, ou ele vai ser negócio jurídico ou ato-fato jurídico. Quando o pagamento decorrer de uma ampla liberdade sua, por exemplo, antes de vencer a dívida, eu chego para o meu credor e digo, me dá um desconto de 10% se eu pagar um mês antes. A gente está renegociando. Então, aí realmente o pagamento é um negócio jurídico. Agora, se eu chego no dia do vencimento e pago como está acordado, é um ato jurídico comum. Por quê? Eu tenho vontade de pagar, tenho, eu poderia não ter pago, então isso é da minha vontade, mas o efeito já está na lei. Qual é o efeito que está na lei já? Eu estou me liberando da obrigação, porque o contrato nasce para ser cumprido, a obrigação nasce para ser cumprida. Então, quando eu faço o pagamento, minha vontade vai até aí. Eu posso pagar ou posso não pagar, mas pagando, o efeito do contrato é me liberar. Ele libera eu que sou o devedor. Então, geralmente, o pagamento vai ser ato jurídico e quando você fizer alguma negociação aí com o credor, ele pode ser um negócio jurídico. Essa classificação como ato-fato eu não acho muito palpável não, mas tem autores que falam, então não estaria 100% errado. Vê só, hoje a gente vai estudar as condições
Espero que já tenham entendido aí, não, que é pagamento, que é cumprir a obrigação, a natureza dele, que pode ser de ato jurídico ou de negócio jurídico. E hoje a gente vai ver ó, as condições subjetivas. Então, sempre que a gente falar de condição subjetiva, está falando de sujeito. E aí a gente vai falar de quem deve pagar, então, via de regra, o devedor, mas tem alguns casos de um terceiro interessado ou não pagar no lugar do devedor e a quem se deve pagar. Geralmente a gente tem que pagar o credor. Se não pagar o credor, você está pagando errado e pode ter que pagar novamente. Tem até um ditado que fala: quem paga mal, paga duas vezes. Não é que realmente ele pague duas vezes, mas pelo menos ele vai ter que antecipar. Então, eu paguei para você que não era meu credor. Você recebeu uma coisa que não era sua. Você vai ter que me devolver. Mas quando o meu credor vier me cobrar, eu vou ter que pagar ele. Eu não posso alegar, não, eu já paguei para o credor errado. Não. Tem que pagar para ele novamente, depois eu me viro com você que recebeu indevidamente esse dinheiro. Então tem esse ditado: quem paga mal paga duas vezes. Eu gosto mais de reescrever e dizer: quem paga mal paga novamente, mas não é duas vezes, que você pode se insurgir contra essa pessoa que recebeu indevidamente essa verba aí sua. Então, ó, quem deve pagar vem do artigo 304 até o 307 e a quem se deve pagar do 308 até o 312, que é o que a gente vai estudar hoje. Aquele que paga é chamado de solvente, ou solvens é o nome que se dá a quem está pagando, ao devedor. Quando ele paga, é chamado de solvente ou de solvens. Outra coisa, a obrigação personalíssima. Não aceita pagamento por terceiro. Então, quando é que a obrigação é personalíssima? Ou você colocou no contrato que só aquela pessoa pode cumprir, ou a própria natureza daquela pessoa faz com que a obrigação seja personalíssima. Então, contratou um cantor famoso, você vai querer que seja ele, você não vai querer que seja um sósia dele ou qualquer outra pessoa. Contratou um cirurgião plástico muito famoso, você só vai querer que quem faça a cirurgia seja ele, não vai ser o ajudante dele. Então, isso aí é que a gente chama de obrigação personalíssima. Ou você colocou no contrato que só aquela pessoa pode cumprir, ou você surge, ou surge da própria decorrência da pessoa. O atributo daquela pessoa profissional faz com que a obrigação seja personalíssima. Aí, bora dar uma olhadinha nos artigos para a gente começar as discussões. Então, ó, pagamento. Ele vem aí no título adimplemento e extinção das obrigações. Por quê? O pagamento é adimplemento. Adimplir é cumprir. Então, o pagamento é adimplemento e com isso causa a extinção da obrigação. Você vai estar livre, vai estar liberado. Então, é um direito do credor cobrar, mas também é um direito do devedor pagar. E o devedor pode, inclusive, forçar o credor a receber. Tendo até ação típica para isso, que é a ação de consignação e pagamento. Depois a gente vai estudar isso mais para frente. Então, ó, artigo 304 do Código Civil. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando se o credor se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Então é o seguinte: quem deve pagar? O próprio devedor ou algum terceiro interessado. Quem é terceiro interessado? Um terceiro que seja prejudicado pelo não pagamento, ou seja, aquela pessoa que juridicamente também responde pela dívida, ou que seja prejudicada com o não pagamento. Um exemplo, fiador. Então, você foi alugar um apartamento, eu sou seu fiador. Se você não pagar o aluguel, o proprietário, o locador, pode se voltar contra mim, que sou seu fiador. Inclusive, meu bem, onde eu moro, responde por essa dívida. Então, eu sou um terceiro o quê? Interessado. Se eu não pagar a sua dívida, eu acabo perdendo até minha moradia. Então, o fiador seria um exemplo. Outro exemplo, quem compra um imóvel que está hipotecado. A gente chama credor hipotecário. Então, eu comprei uma casa sua que estava hipotecada ao banco. Se você não pagar a dívida, eu vou ter que sair da casa. Então, eu sou um terceiro interessado. Eu posso chegar lá no banco e pagar. Inclusive, eu posso forçar o banco a receber. Dizer, ó, eu estou pagando porque a casa agora é minha e a hipoteca está pendendo sobre um bem que é meu. Então, esse direito real de garantia está pendendo sobre um bem que hoje é meu. Então, eu quero pagar essa dívida. E depois eu me subrogo, a gente vai estudar isso mais para frente, no direito do credor. Eu fico no lugar do banco para poder cobrar de você essa dívida.
E aí eu fico na integral posição do banco. Então, qualquer outra garantia que tivesse sobre esse bem, eu posso me valer dela. Aí, ó, parágrafo único. Igual direito cabal o terceiro não interessado. Quem é o terceiro não interessado? O terceiro que não é juridicamente afetado pelo não pagamento. Então, por exemplo, seu pai, sua mãe, sua namorada, sua esposa, dependendo do regime de bem, né? Mas assim, o seu pai, sua mãe, ou seja, ele não tem obrigação nenhuma por sua dívida. Um amigo seu, mas ele sabe de sua situação enquanto devedor que está difícil e quer pagar por você. Pode fazer isso? Pode. É muito raro que que o credor recuse, porque o credor quer receber. Agora, o devedor pode tentar se opor, porque em alguns casos pode ser algum desafeto seu, algum inimigo querendo pagar uma dívida sua para ficar no lugar do credor e poder, sei lá, lhe humilhar, lhe colocar numa situação vexatória. Mas, via de regra, um terceiro não interessado pode pagar se fizer em nome e conta do devedor. Chegar lá para o credor e dizer, ó, estou pagando em nome dele, estou pagando por ele. E é muito raro que o credor, venhamos e convenhamos, não querer receber. 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome. Eu chego lá e digo, eu quero pagar a dívida de fulano. Tem direito de reembolsar-se do que pagar, mas não subroga nos direitos do credor. Então, o terceiro interessado tem duas opções. Ou ele paga em nome e conta do devedor, chega lá, eu estou pagando por ele, ou diz, ó, eu quero pagar, quero receber a quitação no meu nome, mas estou pagando a dívida de fulano. No primeiro caso, se ele paga em nome e conta do devedor, ele se subroga nos direitos do credor. Então, ele pode usar qualquer garantia. Ele vai ficar, quando existe a subrogação, ele fica inteiramente na condição do credor. Então, se tinha uma hipoteca, se tinha uma fiança, se tinha um aval, qualquer garantia naquele negócio, o terceiro não interessado que paga em nome e conta do devedor pode se subrogar e ficar naquela posição. Se ele paga em nome próprio, ele não se subroga. Agora, lembra que eu falei nos primeiros dias direito às obrigações. É um campo do direito que veda sempre o enriquecimento sem causa. Então, se eu pagar em meu nome uma dívida de outra pessoa, eu não vou receber nada? Não, vou receber pelo menos o que eu paguei. Então é isso que fala o artigo. Agora, não me subroga, não entro no lugar do credor, mas vou fazer jus de receber aquilo que eu paguei, salvo na exceção do artigo de baixo. Artigo 306. Não, desculpa, parágrafo 1 do 305, faltou a gente ver também. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso do vencimento. Então, lógico, se o terceiro não é interessado, está pagando em nome próprio essa dívida. E mesmo assim, paga antes do vencimento, logicamente que ele só vai poder cobrar a dívida quando tiver vencida. Porque nem o credor poderia fazer isso. Ele não pode cobrar a dívida antes de vencida. Lembra que o vencimento é o famoso termo que a gente estudou quando viu condição, termo e encargo. Termo é evento futuro e certo, dia tal, do tal, do tal. Então, dia 20 de abril de 2020. Aquele é o termo onde pode haver a cobrança da dívida. Artigo 306. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor. Então, vem um terceiro pagar essa dívida sem comunicar ao devedor ou com oposição deste. O devedor dizendo, não quero que você pague no meu lugar. Não obriga a reembolsar aquele que pagou se o devedor tinha meios de lidir a ação. Veja, cuidado com esse artigo 306, que muita gente erra. Dá a entender o quê? Que se o devedor se opõe ao pagamento feito por um terceiro, ele fica desobrigado de pagar. Não é isso que o artigo quer falar. O artigo quer dizer o seguinte, se o terceiro quer pagar no lugar do devedor e o devedor tinha meios de ilidir a cobrança, o que é meios de ilidir a cobrança? Meios de impedir, ele fala ilidir a ação, mas é exatamente ilidir a cobrança. Tinha meios de impedir a cobrança. Nesse caso específico, o devedor não precisa pagar. Por quê? Porque ele não pagaria também ao credor. O que é um meio de ilidir a cobrança? A compensação, por exemplo. O devedor ia dizer, eu não vou pagar para você, credor, não, porque eu vou compensar com aquela outra prestação que eu fiz para você. Lembra aquele velho exemplo que eu sempre digo em sala de aula? Eu sou advogado, eu entrei com ação para o dentista. O dentista fez um tratamento dentário em mim. O valor dessas duas prestações se compensam. Então, suponhamos que se compensem no mesmo valor. Eu sou o devedor, o dentista é meu credor da ação que eu entrei, mas ele é credor do tratamento dentário que fez em mim. Aí a gente vai compensar, vamos dizer que cada um cobrou R$ 1.000, a dívida está zerada.
Nesse caso, eu tenho meios para elidir a cobrança. Então, se o dentista vier me cobrar pela o tratamento dentário que ele fez, eu vou dizer, eu não vou pagar não, porque eu entrei com ação para você e cobrei R$ 1.000. Então, eu quero compensar seus R$ 1.000 com os meus R$ 1.000. Então, nesse caso, se o terceiro não interessado vier pagar essa dívida, eu não vou precisar pagar ele. Mas são nessas situações, quando o devedor tiver meios de elidir a ação, meios de elidir a cobrança. Ou seja, quando o devedor não ia pagar essa dívida por algum motivo que ele tinha, alguma especificidade. Dentre elas, um exemplo muito bom é a compensação. Então, cuidado com o artigo 306. Não quer dizer que se o devedor se opor, ele não paga. Não. Ele vai ter que pagar, senão é enriquecimento sem causa. Ué, alguém pagou uma coisa por mim e eu vou ficar sem pagar para aquela pessoa que pagou? Não. Eu vou pagar. Agora, se eu tivesse meios de impedir essa cobrança para o próprio credor, ou seja, eu não pagaria para o credor, não vou pagar para o terceiro que pagou em meu lugar. É isso que o artigo 306 quer falar. 307. Só terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Lógico, só pode transferir alguma coisa quem for dono. Eu não posso vender esse celular se eu não sou dono dele. Então é isso que está dizendo no código. Só o dono pode transferir o bem, a propriedade do bem. Parágrafo único. Se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente, ou seja, o pagador, não tivesse o direito de aliená-la. Vê só, se é um bem consumível, se é o celular, não. O celular é um bem não perecível que vai durar. Então, o celular é meu. E meu irmão pegou e vendeu no meu lugar. Passou para você em pagamento esse celular. Eu posso entrar com a ação para pegar de volta. Então, com a ação de evicção, ou seja, quem transferiu. A gente vai estudar essa ação quando estiver vendo contratos. Então, quem transferiu o celular para você foi meu irmão, que não era proprietário. Então, ele não podia ter feito isso. Posso entrar com a ação de evicção. Agora, se o bem é consumível, vamos dizer que eu tinha 10 sacas de milho para... Enfim, a dívida era isso, entregar 10 sacas de milho. Aí meu irmão vai lá, pega 10 sacas de milho no meu armazém, sem minha autorização, lhe entrega, você consome, ou seja, você era o credor de boa fé, consumiu, ou plantou, ou distribuiu para o seu gado para comer, enfim. Você consumiu de boa fé, você não vai poder ser cobrado por isso. Eu que vou ter cobrado meu irmão, que estava de má fé, e fez essa prestação sem a minha autorização. Então é isso que fala aí o artigo 307, parágrafo único. Se der em pagamento coisa fungível, ou seja, bem que se consuma com a utilização, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa fé, o recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Então, quem pagou não era o dono, quem entregou a mercadoria não era o dono, mas o credor de boa fé foi lá e consumiu. Então, você não pode culpar o credor, vai culpar essa pessoa que pagou uma coisa do outro. Agora vamos entrar do artigo 308 até o 312. Então, daqueles a quem se deve pagar. Ó. Ou seja, a quem a gente deve pagar. Via de regra, se pagar o credor. Mas se não pagar, é errado. Se tiver dúvida quem é seu credor, entre com a consignação de pagamento. Nem deixe de pagar, porque em deixando de pagar, você vai entrar em mora, que a gente vai estudar mais para frente. Vai sofrer os efeitos da mora. E pagando errado, você pode ter que pagar novamente. Então, entre com a consignação de pagamento. Não sabe quem é seu credor. Então, por exemplo, a Prefeitura de Olinda e de Recife estão cobrando IPTU da sua casa. Você não sabe quem é o seu credor, nem pague para Olinda, nem pague para Recife. Entre com a consignação de pagamento. Quando eles resolverem a briga deles, o juiz vai lá e autoriza ele receber. Também não fique sem pagar, não, porque ficar sem pagar, você está em mora. Vai ter que pagar juros, enfim, as consequências do seu atraso. Então, via de regra, paga seu credor. Se tiver dúvida, consignação em pagamento. O pagamento deve ser feito, no artigo 308, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Ou seja, vai pagar seu credor ou alguém que o represente. Quem chegar com a procuração dele, algum preposto, um empregado que trabalhe para ele, sob pena de só valer depois de por ele ratificado. Então, pagou outra pessoa sem cuidado, só se ele confirmar o pagamento é que vai valer.
ou tanto você provando que reverteu em seu proveito. Então, por exemplo, você deve pensão aí para seu filho, mas quem faz a cobrança é sua ex-esposa. Aí você pega e dá o dinheiro pro menino, em vez de entregar para ela, tá pagando errado. Agora, o menino foi lá e pagou o colégio com aquele dinheiro. Beleza, só você provar que reverteu em proveito dele, e aquela pensão que você pagou tá ok, mas não provar, você vai ter que pagar de novo, porque você pagou errado. Você pagou incapaz e não pagou a quem realmente deveria receber, que era a mãe da criança. Ela quem vai fazer essa gestão, enquanto o filho for menor. 309. O pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era o credor. Vê só, o credor putativo é aquele que aparenta de toda forma ser, mas não é. Então lembra que eu falei, Prefeitura de Recife de Olinda cobrando IPTU, você não sabe quem é. Mas vamos dizer que até 2019, só quem lhe cobrava IPTU era a Prefeitura de Olinda. Então, mesmo que depois se averigue que aquele imóvel fica localizado no Recife, até o que você pagou até 2019 você vai estar liberado, porque era a Prefeitura de Olinda era um credor putativo. Aparentava ser realmente o ente da federação que poderia lhe cobrar IPTU. Quando surgiu a briga, então, quando o Recife passar a cobrar, você pisa no freio. Então, entra com a consignação em pagamento até eles resolverem a briga deles. Mas o que você pagou para trás em uma época que somente a Prefeitura de Olinda lhe cobrava, é o tipo caso de credor putativo. Ele aparenta ser o seu credor, mas não é mais. Aí, nesse caso, sempre que há um credor putativo, você pagando ao credor putativo, você pagou validamente. Quem recebeu aí, quem cobrou indevidamente, que é esse credor putativo, que se vire com o outro. Então, a Prefeitura de Olinda, depois se perder, que vai passar o retroativo todinho a de Recife. Mas você, contribuinte, vai estar liberado aí dessa obrigação. 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Acabei de dar esse exemplo. Você entrega a pensão do seu filho para ele, para o menor, e não para sua ex-esposa, sua ex-companheira, enfim, para a mãe do menino. Então, em regra, essa validade não, esse pagamento não tem validade, a não ser que você prove que reverteu em proveito dele. Como o menino lá pegou, fez a feira, pagou o colégio, enfim. Se você não provar que reverteu em benefício dele, vai ter que pagar de novo. 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Ou seja, quem tiver com a quitação é o quê? O comprovante de pagamento. Você paga, tem o direito de receber a quitação, que é o comprovante de que você pagou. Aí eu sou seu devedor e vem uma pessoa da sua empresa, na minha empresa, com um recibozinho de quitação, com um crachá da sua empresa, tudo ok, tudo organizado. Ora, pressupõe que ele está validamente apto a fazer essa cobrança, então eu posso pagar a ele. Salvo se as circunstâncias, é o que fala o artigo aqui. Não, ele fala aqui, ó, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Uma pessoa que você nunca viu, que está com esse recibo de quitação, pode ser que ele tenha roubado o recibo de quitação. Aí você pisa no freio, liga para o seu credor. Hoje é muito mais fácil ter esse contato e pergunta, ó, posso pagar essa pessoa? Pronto. Para não pagar mal, porque quem paga mal, de acordo com o ditado popular, paga duas vezes. Ou no meu ditado, antecipa o pagamento duas vezes. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o seu crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Ou seja, o crédito é um bem como qualquer outro. Eu já falei isso nas aulas passadas. Né? Então, pensa no crédito como um relógio, como um celular. Se esse celular é penhorado pela justiça, ele não fica mais no meu patrimônio. Então, eu não posso mais vender esse celular porque ele foi penhorado. Do mesmo jeito é o crédito. Então, se meu credor tem um crédito para mim, para receber de mim, isso aí é um patrimônio que ele tem. Ele tem uma dívida que ele sabe que vai chegar ao termo, dia do pagamento, e ele vai poder cobrar. Se algum credor dele, o banco, vamos supor, o Banco Nordeste, a Caixa Econômica, enfim, é o credor do meu credor, ficar sabendo desse crédito, ele pode penhorar, pedir, ó, penhora lá o crédito de Romero, que quando o Romero pagar a fulaninho, esse valor que ele pagou a fulaninho já vai cobrir a dívida que o fulaninho tem comigo, com a Caixa Econômica, com o Banco Nordeste, enfim.
Então a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste vai lá e penhora esse crédito. O juiz dá ok, diz, penhora, intima Romero. Ora, se eu fui intimado, eu já sei que eu não posso mais pagar meu credor. Eu tenho que pagar judicialmente. Se eu temo em pagar o meu credor, o que é que o artigo fala? Romero, você pode vir a ter que pagar novamente. Se o Banco do Nordeste ou a Caixa, de acordo com o exemplo aí que eu dei, vier a cobrar. Então é isso que fala o 312. Ó. Se o devedor pagar o credor, apesar de intimado da penhora feita sob seu crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Então, eu, Romero, que paguei, sabendo da penhora do crédito ao meu credor, eu posso ter que pagar de novo ao banco, que pediu essa penhora. E aí, depois me resta o quê? Ação de regresso contra o meu credor, que não estava pagando nem ao banco, provavelmente me pague também. E eu vou pagar mal e sofrer a consequência de ter pagado mal. Então, crédito penhorado não pertence mais ao seu credor. Crédito penhorado, você vai lá e deposita judicialmente o valor e se desobriga. Então não corra risco. Então é isso, pessoal. A gente viu hoje do artigo 304 até o 312. Já é o assunto da segunda unidade. Então, a partir daqui, a gente já começa o assunto da segunda unidade. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. E aí a gente também vai fazendo já revisões do conteúdo passado da primeira unidade. E vou passar uma atividade para vocês também. Amanhã eu lanço outro vídeo. E na sexta-feira, no horário eu vou lançar esse vídeo pela sexta de manhã. E à noite, no horário da aula, vocês ficam para tirar dúvida comigo no Classroom. Evidentemente, em qualquer outra plataforma vocês podem tirar dúvida, mas é preferível que vocês façam pelo Classroom para que vocês também se assegurem de que estão participando das aulas. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Espero que em breve a gente esteja de volta fisicamente, né? Acho que todo mundo já nervoso e está nessa quarentena, mas é pro nosso bem. Vamos respeitar a quarentena para passar logo esse problema aí dessa pandemia. Valeu, vejo vocês.